Vai vir agora o nosso participante, o nosso palestrante maravilhoso, que são 28 premiações no cinema, 3 premiações no teatro. Ele trabalha há mais de 23 anos no mercado. São 41 filmes, 7 curtas, 21 curtas como ator, 4 novelas, 3 séries, 3 espetáculos como ator, 16 espetáculos como produtor, 3 direções em videoclipe, 23 anos como profissional, 86 projetos em cinema e televisão. Vem pra cá, Hélder Fraga! Uhul! Querido, muito obrigada mesmo. Nossa, eu tive que falar. Gente, deu para ver nessa quantidade de número, né? Fiquei até tonta, eu falei, não posso perder nenhum. Senta aí, meu querido, fica à vontade. Tá fazendo o longa dele agora. Alô? Som. Isso. Agora tá funcionando. Vai falar do longa, teu longa agora, né? Nossa, agora o primeiro longa. Realmente é uma saga, né? A gente que trabalha com produção independente, cada dia, eu acho que não é nem matar um leão por dia, você tem que matar um dragão, um leão, tudo que vem pela frente você tem que pegar e ir para cima para tentar vencer, né? Ainda mais no momento atual do nosso país, né? Que está super difícil tudo, ainda mais para nós, né? A cultura está passando por um momento muito difícil, em todas as áreas, em todos os setores. Eu tenho amigos em todos os segmentos artísticos assim que têm reclamado muito da situação atual, né? Que dependem de alguns projetos, de alguns editais, e muitos deles não estão acontecendo. O prêmio Zé Renato, né, que vinha ajudando muita gente, muitos grupos, né, com 2 premiações, né, no primeiro e no segundo semestre. Esse ano, no primeiro, já não teve. No segundo semestre, a gente falam que vai sair, mas até agora não saiu. E está difícil, né? Como é que faz? Como é que trabalha, né? Como é que a gente consegue mostrar o nosso trabalho nessas condições, né? Está sendo super difícil aí. Né? Eu acho assim, até porque o cenário se configura de uma forma um pouco esquisita, porque vai dando um desespero que até mesmo atores, você como tem o trabalho de ator, de diretor, de produtor, eu acho que você transita por lugares onde a gente pode... inclusive, ele vai sortear 2 DVDs, do longa premiadíssimo, Noia. E, a gente vai fazer o sorteio com os participantes da feira, tá, meninas? Se vocês puderem já providenciar o sorteio até o final da palestra dele, tá bom? Yes. E eu acho que, assim, você como transita pelo mercado, como você é super versátil, né? E até a gente estava comentando que o Léo falou do Crepúsculo, né? E eu queria dizer assim, você acha que muito do ator hoje que produz é em função da escassez? O que você enxerga? Olha, eu não sei, assim, hoje eu tenho 42 anos, apesar de não parecer, tá? E 23 anos são dedicados à arte, então, assim, eu trabalho há muito tempo nessa área. E lá no começo, eu tive a sorte de trabalhar com grandes nomes lá no começo, assim, que me orientaram muito bem. E sempre que eu posso, eu gosto de falar com os mais jovens, né, sobre isso, né, quando pergunta sobre a carreira artística e tal. Lá no comecinho, lá atrás, quando eu estreiei profissionalmente no teatro, eu estreiei fazendo um espetáculo do Plínio Marcos, que chamava Barrela. E eu tive um período longo de ensaios com Plínio, e com vários artistas super bacanas, que eu tive grandes conselhos naquela época. E quando eu comecei a trabalhar como ator, eu tive muita sorte. Assim, eu me formei no INDAC, não sei se vocês conhecem, na época a escola era lá na Franz Schubert, na Frederic Chopin, lá nos Jardins, agora eu nem sei onde está, parece que está na Vila Madalena. E eu tive grandes professores lá. O Sérgio Ferrara foi um, que hoje é meu sócio. E daquela época que eu comecei, eu já via que tinha uma grande dificuldade na área, né? Estava começando e tudo. E aí alguns amigos falaram assim, Hélder, o trabalho de ator não é fácil. Então, tente alguma coisa próximo da área para você não morrer e daqui a pouco você ter que ir para outra área. Porque eu trabalhava com administração.
de empresa. Trabalhava na consultora Queiroz Galvão, que está na Lava Jato aí agora. Ainda bem que eu saí. Mas a minha família toda vem dessa área de construção civil, e aí eu desviei, fui para a área da arte, e nesse momento eu falei assim, o que eu vou fazer para sobreviver? E aí um grande amigo meu, que hoje não está mais aqui, já faleceu, um grande artista, que é o Antônio de Andrade, o Tonhão, ele falou comigo, Helder, tenta trabalhar como ator e também mexer com produção. Eu falei assim, nossa, produção é muito chato, né, gente? Porque produção é um trabalho, né, braçal, né? Mas tudo bem, eu encarei o desafio, comecei a trabalhar com ele na companhia dele, que é o Luiz Ribalta, e aí, logo em seguida, o Antônio Carlos de Moraes Sartini, que hoje é o diretor do Museu da Língua Portuguesa, na época ele era diretor da Oficina Cultural Oswald de Andrade. E aí ele me convidou para ir para Oswald de Andrade para ser produtor interno da casa. Né? Já como eu tinha a experiência de estar trabalhando com teatro e tudo, então assim, tinha alguns produtores internos na casa, e aí esses grandes artistas que iam na época lá, que era a Bibi Ferreira, Hector Babenco, Laís Bodansky, Tata Amaral, Ismael Ivo, era uma galera muito fera, Zé Celso, Antunes, e aí o pessoal que era, falou assim, não, artista é com você, artista é com você. Então eu tive a sorte de trabalhar com esse pessoal todo, né? E ali eu comecei a enxergar a produção de uma forma diferente, né? Porque até então você, como ator, você tem aquela coisa do produtor, aquela figura, né, que está ali e que fala, meu produtor. Mas quando você começa a se envolver com isso, você vê que o outro lado também é muito bacana. E foi daí que eu comecei a juntar o trabalho de ator com o produtor. Comecei a produzir coisas pequenas através da experiência que eu tive lá no Oswald de Andrade, e aí eu comecei a minha história de produção. Comecei pelo teatro, né? Produzindo no teatro, comecei produzindo teatro infantil, e logo em seguida o Sérgio Ferrara, não sei se vocês conhecem, é um grande diretor de teatro, ele chegou para mim, então eu fiz o Barrela com ele, e logo em seguida ele me chamou para fazer o Abajur Lilás, também do Plínio, que o Plínio faleceu quando a gente estava no final da temporada do Barrela. Foi um grande baque para a gente. E aí o Plínio tinha pedido para ele se ele pudesse ver, ele gostaria de ver o Abajur Lilás dirigido pelo Sérgio. E aí dali a gente começou a ter uma relação profissional bacana, e logo em seguida a gente conseguiu abrir a produtora, que é a Fraga e Ferrara Produções, que esse ano está completando 11 anos de vida, e aí a gente veio produzindo muitas coisas legais. Assim, nossa primeira produção foi O Inimigo do Povo, do Ibsen, aí a gente fez uma leva de Ibsen, fizemos Imperador e Galileu, com Caco Ciocler, protagonizando, depois a gente fez A Dama do Mar, com a Ondina, e aí a gente fizemos no SESI, fizemos 2 produções no SESI da Paulista, O Casamento Suspeitoso, do Ariano Suassuna, foi um grande sucesso, o Pororoca, do Zen Salles, um jovem autor, e aí de lá para cá, a gente vem fazendo um espetáculo por ano. Ano passado foi a nossa última produção, a gente fez no Teatro Sérgio Cardoso o Salomé, Diálogos de Salomé com São João Batista. Foi a nossa última produção, e agora a gente está preparando mais 2 projetos aí que estão para chegar. E aí, assim, eu queria saber, porque agora a gente entende a transição, e que eu acho que é absolutamente incrível e ótima. E eu quero saber, assim, você aí, lógico, veio o trabalho do ator produtor, e aí é quase como natural um diretor que, quando você entende todos os pilares, e até a gente estava falando até na palestra da Bia anteriormente sobre um pouco ela falando, eu levei os atores para visitarem o backstage, né? E que é uma coisa que parte até de uma suposta negligência, onde o mercado tem que saber e conhecer todas as vertentes da onde ele passeia, não é mesmo? Uhum. E aí, que obviamente o teu trabalho de produção é quase como o produtor, ele é basicamente o trainee
do cinema, né? E a gente o enxerga dessa forma, porque você tem que saber, é lógico, é claro, é quase como um coordenador pedagógico de uma escola de arte não entender de arte, né? Porque vai lidar com um aluno que fala exatamente sobre isso. Então, nesse passeio, o trabalho de direção foi natural. Foi natural, porque assim, o meu trabalho na produção teatral foi muito importante, porque assim, como produtor, eu que levanto a estrutura do espetáculo, coloco ele de pé, enquanto o diretor fica lá na sala com os atores, né, ensaiando e tudo. Então, você começa a transitar por todas as áreas, né? Cenário, luz, figurino, todos os detalhes. Você fica muito próximo desses artistas, né? Então, automaticamente, você começa a entender toda aquela estrutura que você está levantando, né? Então, a proximidade com esses artistas também é muito importante para o diretor, que também começa a estimular uma coisa de diretor em você, né? Porque você começa a ver o projeto como o diretor vê do lado dele, da parte de direção. Assim, eu, como produtor, eu participo de todas as etapas e eu gosto sempre... A gente tem uma parceria muito bacana, eu e o Sérgio, que quando está faltando mais ou menos um mês, 20 dias para a gente estrear, eu já gosto de estar com tudo pronto, para não passar aqueles perrengues de chegando bem próximo da estreia, né? E deixar ele tranquilo para ele poder trabalhar com a estrutura toda pronta, né? E tudo. É claro, né, gente, que tem casos e casos. Por exemplo, quando você está trabalhando no SESI da Paulista, é uma maravilha, você está no Olimpo, né? Porque tudo acontece, tudo dá certo, tem uma equipe fantástica, incrível. Agora, quando você está numa produção menor, independente, as dificuldades elas aparecem, né? E você tem que ter aí um certo jogo de cintura para você poder entregar essa produção para o diretor conseguir tocar, né? Eu, quando comecei, que eu larguei a administração para entrar na arte, o meu barato era cinema. Só que assim, o cinema, naquela época, 20 e poucos anos atrás, era uma coisa praticamente impossível de chegar, porque era película, era tudo muito caro, era tudo muito difícil. E aí, como eu entrei pelo teatro, eu me apaixonei pelo teatro, né? E fui ficando. E aí, depois já de um certo tempo, eu falei assim, ok. Eu estava fazendo uma série na Fox, que era o 9mm, e um dos atores que era muito amigo meu, o Marco Cesana, que faleceu, infelizmente, ele chegou para mim e falou assim, Helder, por que você não começa também a produzir cinema? Eu falei, você está maluco? Cinema é uma coisa completamente diferente do teatro, é tudo muito maior, né? E ele falou assim, não, começa com curta, começa devagar, para você entender o mecanismo. Eu tenho um roteiro, e eu vou te dar esse roteiro, e você produz. Eu falei, legal, eu gosto de desafio, né? E ele me entregou esse roteiro, que era um drama, e aí eu falei assim, legal, por onde eu começo? Um diretor, porque eu não vou dirigir, né? Não sei, né? Aí eu convidei um diretor, que eu já tinha feito um trabalho com ele, e aí convidei alguns atores para fazer. Um é o Chico Carvalho, não sei se vocês conhecem, que é um grande ator, está fazendo a peça do Gabriel Vilela agora, e o Júlio Lopes, que também é um grande amigo meu. Aí a gente fez esse filme. Chamava Casa em Ruínas, e o filme, eu comecei a trabalhar o filme em festivais. E, para minha sorte, o primeiro festival que eu coloquei, que foi o Festival de Tiradentes, foi selecionado, eles me convidaram para ir para lá. E daí eu fiz, e aí o filme começou a rodar bastante, eu produzi um segundo filme, que também foi muito bem, e aí, a partir do terceiro filme, eu escrevi um roteiro, e aí eu falei assim, legal, agora eu vou convidar um diretor para dirigir, e aí entreguei o roteiro para uma pessoa, o cara olhou e falou assim, nossa, Helder, eu acho que isso aí é muito a sua cara, é muito pessoal, eu acho que você já está fazendo, faz do seu jeito. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não tenho nada a perder, e é assim que começam as coisas. Eu tinha 20 e poucos anos lá atrás, sem medo de arriscar. E aí eu falei assim, então vou fazer esse filme. E aí eu comecei com o básico, né, montando a equipe e montando o elenco. O nome do filme chama O Último Dia,
Ele está na internet, quem quiser assistir, está fácil, está no meu canal. E aí eu montei uma estrutura, montei a equipe, tudo. Claro, consegui parcerias, isso que é legal que eu estava falando com você, a importância de você ter parceiros, né, nessas horas, né? A gente fez um filme totalmente independente. O filme tinha muito efeito, tem tiro, muita coisa a gente conseguiu tudo através de parceria. E o que aconteceu, o resultado do filme, quando ele estreou, foi incrível, assim, porque o filme começou a ser selecionado para festival no mundo todo. E aí o filme começou a ganhar prêmio. E aí eu falei assim, nossa, que legal, né? Porque quando você faz uma coisa por amor, assim, sem ter aquela, eu quero fazer esse filme, porque esse filme tem... Sabe, o filme aconteceu naturalmente. A gente começou a trabalhar o filme, e aí ele começou, o segundo filme foi esse que eu estou aí, que é o Nigéria, Fim da Linha, que é um filme que eu já fiz uma pesquisa um pouco maior, que a gente foi falar sobre máfia nigeriana e tudo, e aí eu liguei para a Cecília da O2, que é muito amiga minha, e eu falei, Cecília, eu quero fazer um filme sobre máfia nigeriana, só que eu queria um ator nigeriano, você conhece alguém? Ela falou assim, claro, Helder, vou te apresentar um bem bacana, aí, sempre quando tem esses BOs eu ligo para a Cecília. E aí ela falou, BC, vou te indicar um que trabalhou com a gente aqui na O2. E aí eu fui conversar com esse ator, e foi muito legal porque eu via essa questão da máfia nigeriana por um lado, e ele me mostrou um outro lado desse problema da máfia nigeriana. E aí a gente começou a trabalhar também, eu fiz esse segundo filme, e aí esse filme também decolou. E como? Eu falei assim, mas você fez como? Você tinha dinheiro? Não, eu convidei amigos. Assim, acho que o teatro traz isso para a gente, né? O teatro aproxima a gente das pessoas, assim. Eu sou muito grato e eu sempre falo que eu nunca vou deixar de fazer teatro. Posso estar envolvido como eu estou envolvido no meu longa agora, eu jamais vou deixar de fazer o teatro, que é uma coisa que é paixão mesmo, é amor, né? Mas hoje o cinema tem pego assim o meu tempo de uma forma bem maior, assim, ainda mais agora. Mas só para concluir aqui, depois disso, desse impulso todo desses filmes, eu rodei 7 curtas-metragens, né? O último que eu fiz, eu lancei esse ano, agora em fevereiro, que eu fiz em cima dos 500 anos de morte do Shakespeare, que é o Ser ou Não Ser, que eu fiz um curta baseado só no monólogo, Ser ou Não Ser. E o filme agora está correndo aí os festivais também, e foram todos feitos sem nenhum real de lei de incentivo, nada, foi tudo fruto assim de um grande trabalho de parceria, um grande trabalho de envolvimento, tanto de equipe como de elenco, e assim, o resultado final desses trabalhos é muito bacana, porque assim, esses filmes eles têm rodado o mundo todo, e a gente tem competido em festivais com filmes com orçamentos grandes, e a gente tem levado vários prêmios, e assim, o dinheiro é importante, porque acho que todo artista precisa do dinheiro para sobreviver, né? A nossa fonte de renda, o nosso trabalho. Mas assim, tem algumas coisas também que a gente fala assim, ou a gente faz, eu penso assim, isso é uma coisa muito minha, tá? Ou a gente faz com as condições que nós temos, ou a gente não faz. Eu gosto de fazer, e assim eu tenho feito até aqui, entendeu? E tem dado muito certo. O Noia, que está aí, foi um projeto que uma roteirista chegou para mim e falou, Helder, eu tenho um roteiro e eu queria muito que você dirigisse. Aí eu já estava naquela fase já meio desanimado. Eu falei assim, olha, eu vou ler o seu roteiro e aí a gente conversa. E ela é uma grande parceira minha. Aí eu li, achei bem interessante, e aí eu falei assim, mas eu não quero produzir. Eu não quero colocar a mão em produção, eu quero dirigir e colocar, e aí eu posso agregar as pessoas que vão fazer parte do projeto, mas eu não quero produzir. E ela falou assim, ok, eu produzo e você dirige, e você
toca o barco aí. Eu peguei o projeto, a Lu trabalhou nesse projeto comigo. Foi um projeto muito legal, muito gostoso de fazer. Convidei atores fantásticos para fazer, e uma equipe muito boa. A gente fez o filme, e assim, o filme, gente, é um sucesso. O Canal Brasil acabou de comprar o filme agora, vai entrar nos próximos meses na grade do Canal Brasil. O filme passou por 27, 28 países, com excelentes críticas. A gente ganhou 9 prêmios, ganhamos prêmios em Nova York, Los Angeles, Romênia, Houston. Então, assim, o filme abriu uma grande porta, assim, sabe, para a atriz, a Patrícia Vilela, que faz a protagonista, ganhou prêmio em Los Angeles de atriz, ganhou prêmio aqui no Brasil, enfim. Então, assim, e aí esse foi o ponto para tentar fazer uma coisa maior, né? E falei assim, poxa, vamos tentar agora, porque o festival de curtas, ele é muito restrito, né, aos festivais. E você vai para os festivais e lá você troca, né, tudo. O filme que eu fiz em cima da obra do Plínio Marcos, que era Os Bons Parceiros, eu falei assim, vou fazer esse filme, os gringos não vão entender nada, né? Porque Plínio tem aquele monte de gíria, tem aquela... Ninguém vai entender nada, né? Mas eu fiz um filme, conversei com o Kiko, que é o filho do Plínio, eu falei, me dá esses direitos aí que eu vou fazer esse filme. Aí ele me conseguiu os direitos, eu fiz o filme, e o filme pegou um festival de Cannes. E a gente foi para Cannes, né? E foi muito legal, porque a gente vê que a gente pensa que não vai comunicar, mas como comunica, né? Como tem as críticas foram maravilhosas. A gente foi para Los Angeles com esse trabalho também. Também foi um festival muito bacana. Também as críticas foram maravilhosas. E as pessoas sempre me cobrando, quando vai ser o primeiro longa? Como é que você vai fazer o longa? Procura a gente, toma aqui. Tá. Daí eu falei assim, legal, então eu vou fazer o meu primeiro longa, né? Vou tentar fazer, né? E aí eu comecei a trabalhar num primeiro longa, estruturei o projeto todo, montei, coloquei na lei do audiovisual, na Ancine, consegui a aprovação da lei. Como era um primeiro longa, eles falaram que eu não poderia ter uma verba muito grande, então era um BOzão, né? Um baixo orçamento, de 1,5 milhão para fazer um longa de ação, o louco, né? Quer fazer um longa de ação com 1,5 milhão. E aí eu falei assim, tudo bem, eu faço. E aí eu comecei a tentar vender, né? Consegui, é um elenco incrível, assim, um elenco todo conhecido, Luciano Quiroli, Júlio Rocha, Luciano Quirino, uma galera muito boa. E aí a dificuldade dessa barreira do patrocínio, porque o filme é um filme que fala dos bastidores do mundo do MMA. Não é um filme de luta, apesar de ter luta, mas ele fala daquele atleta que quer chegar à elite, mas que não consegue sair daquela lama ali, daquela manipulação que tem naquela parte de baixo ali, que você às vezes tem que fazer uma luta para você poder perder, para você ganhar uma grana. Então a gente vai trabalhar mais esse universo, entendeu? E aí eu encontrei uma dificuldade muito grande, né? E aí na sequência veio o Aldo, meu projeto era anterior ao Aldo, aí fizeram o Aldo, e aí eu falei assim, caramba, que dificuldade. Eu estou há 2 anos e meio nessa batalha para tentar conseguir esse dinheiro para poder fazer esse filme. E aí chegou uma hora que eu estava em casa e a minha filha, eu tenho uma filha de 4 anos, e a minha irmã mora em Arujá, num condomínio lá em Arujá, e aí ela chegou para mim um dia em casa e falou assim, pai, por que a gente não mora lá perto da casa da Valen, que é a prima dela? Daí eu falei assim, mas por quê? Eu gostaria de morar lá. Daí eu falei assim, mas por quê? Daí ela falou assim, porque lá as casas não tem muro, não vai ter homem de rua pedindo dinheiro no farol, não vai, e eu não vou ter medo mais de sair de casa, porque eu tenho medo aqui. Eu falei assim, eu olhei para aquilo, eu falei assim, nossa, ela tem uma menina de 4 anos, né? E é ruim você como pai, você vê, e você fala assim, nossa, aí veio uma vontade assim, em querer colocar para fora um pouco desse sentimento que eu senti ali com ela, e aí eu comecei a trabalhar em alguns roteiros que eu tinha, e
E eu falei assim, vou falar sobre isso. Eu acho que é um momento para eu tentar falar sobre isso, que essa coisa do que a gente muitas vezes se sente em cárcere privado da nossa casa, né? Sem poder sair, porque a gente tem medo de tudo isso que está acontecendo. Eu sou carioca. Eu vejo, eu vim para São Paulo em 97, e eu vendo hoje a história do Rio de Janeiro, como está hoje, eu fico muito assustado, muito triste, esse nível de violência, de você, sabe, você está na rua, você está num carro, você toma um tiro de bala perdida. E eu morei em lugares bons lá no Rio de Janeiro, assim, eu não consigo, sabe, o momento está muito difícil. E aí eu falei assim, eu vou fazer um filme sobre isso. E aí eu convidei alguns roteiristas, e aí eu queria fazer um filme de episódios, sabe? E aí eu trabalhei num filme, esse filme chama SP, Crônicas de uma Cidade Real. São 5 histórias, e essas 5 histórias são sobre cárcere. Então, assim, tem uma história sobre pedofilia, tem uma história sobre um serial killer, tem uma história de um assassino, dessas violências urbanas, um cara que mata um pai de família num assalto, e o policial questiona isso com ele, né, essa questão. Aí você vê o lado do policial, né, e o lado do cara que defende o lado dele. Assim. É interessante também ver o ponto de vista do bandido, né? E aí tem são 5 histórias, e a gente está agora na fase de montagem, mas o mais legal é que, a partir dessa história com a minha filha, essa coisa ficou muito forte dentro de mim, e eu queria contar essa história, e eu queria contar essa história mais também para alertar também, sabe? Essa coisa de, poxa vida, até quando a gente vai ter que ficar desse jeito, a gente vendo tudo isso que está acontecendo com a nossa política, tudo isso que está acontecendo com o nosso país, e parece que ninguém faz nada, tudo vira só números, né? Tudo são números, depois são estatísticas, e nada acontece. E aí eu convidei um elenco assim incrível, assim, grandes atores, o Rui Ricardo Dias, que fez o Lula no cinema, o Luciano Quiroli, o Nicolas Trevigiano, e aí eu fui falando com todas essas pessoas desse projeto, dessa minha vontade, e as pessoas falam, não, a gente está com você, vamos falar disso, vamos contar isso. E a mesma coisa aconteceu com a equipe. E a gente começou a rodar esse projeto em novembro do ano passado, e a gente terminou de rodar ele agora em março desse ano. E eu estou agora, dei uma pausa na ilha, vim para cá, mas eu estou trabalhando direto das 8 da manhã às 10 da noite na montagem do filme, e a gente está finalizando, mas foi um projeto muito importante de parceria, de pessoas que acreditam num projeto e se dedicaram assim, sabe, a gente ensaiou, a gente preparou tudo, a Lu fez parte da equipe, e você vê a beleza do que é quando os artistas se unem, né? E eu acho que está faltando um pouco disso na nossa classe, né? A gente vê, lá nos Estados Unidos, por exemplo, quando os roteiristas se unem e falam, olha, se a gente não tiver isso, parou. Rapidinho as coisas acontecem, porque eles têm um sindicato muito forte lá, que apoia um artista, né, e os direitos do artista. Já aqui é uma coisa... Funciona um pouco diferente dos sindicatos. Nossa, daqui, né? Completamente diferente, né? A gente está bem atrás, né? Bem atrás, né? E eu, assim, eu estou super em cima do meu horário, mas eu queria... Nossa, não, pois passa voando. Eu acho que, assim, só para encerrar, concordo 200%, a arte imita a vida, não é mesmo? Então, não é à toa já... Eu sou formada em cinema também, apesar de ter o meu histórico no teatro bem forte, mas desde que eu me formei, eu tenho 10 anos de formada na faculdade. E é engraçado como é recorrente a temática política, sociocultural, enfim,
dentro do cinema, né? E já desde a época em que eu fazia faculdade, essa história de fomento e a concorrência no cinema vem desde quando as produtoras fazem publicidade, né? Porque muitas sobrevivem só de publicidade para poderem então juntar dinheiro e produzir os trabalhos artísticos delas. Muitas vezes esse é o caminho de algumas e eu acho que é legal você retratar isso de uma forma muito humana e trazer isso mais uma vez para o cinema. Eu estou dando um testemunho muito pessoal. Parabéns, mais uma vez. Eu vou abrir, então, para perguntas. Eu acho que a galera deve estar com pergunta. Galera, perguntas? Rápido, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Oi, Gra, você voltou. Você vê como passa voando? Ai, meu Deus do céu. Hã? Não precisa, eu venho aqui com a minha amiga Gra. Arrasou. Oi, linda. Tudo bem, se apresenta. Oi, meu nome é Graciele. E eu queria te fazer uma pergunta a respeito dessa garra que você tem em desbravar assim, e fazer por conta própria. O que você diria para nós que estamos querendo ser empreendedores? Qual é o principal feeling que a gente precisa ter para conseguir ser um produtor independente nesse cenário que a gente, infelizmente, não é só de agora, né? Eu acho que o Brasil ele nunca investiu em cultura. Qual é assim a visão, a força que você acredita para conseguir ser mesmo e desbravar, né? Essa nossa arte de uma forma que a gente possa, sim, fazer, não deixar morrer, porque eu vejo que, em mim mesmo, eu, às vezes, não tenho, onde eu até disse, né, coragem, essa vontade mesmo, porque eu estou aqui por amor, eu tive que fazer um tanto de coisa igual você, Fefa, que muito grata por você ter essa coragem de fazer. E muitas vezes a gente tira do bolso, tira da alma, faz muito sacrifício para poder ter uma gota, né, do que é esse amor que a gente tem, né, que a gente quer mostrar. Então, eu queria que você falasse um pouco. Realmente, é muito difícil começar. Só para concluir aquela questão que eu estava falando, do Vida de Lutador, que eu tenho aprovado para poder fazer e não consegui, eu falei assim, ok, então eu vou fazer um filme independente, sem grana, mas com uma qualidade que você vai ver o meu filme, você nunca vai falar que o meu filme não tem grana. Esse filme custou muita grana, entendeu? Então, assim, e eu falei, eu vou fazer esse filme e ninguém jamais vai conseguir falar que esse filme não teve dinheiro. Porque você vai ver o filme, o que você vai ver impresso na tela, você vai falar assim, nossa, e como assim? Quando eu comecei dessa forma. Eu falei, eu tenho um projeto, você tem vários amigos, várias amigas, você conhece um monte de gente. Em vez de você não fazer e ficar em casa sem movimentar, sem criar, junta os seus amigos, busca um roteiro, se é cinema, busca um roteiro, se é teatro, um texto de dramaturgia, convida pessoas, faça leituras, estimule essas pessoas a acreditar no teu projeto, entendeu? Mostra para essas pessoas que o teu projeto é um projeto legal e que elas não vão estar embarcando numa coisa de modinha, numa coisa que você vai, através desse projeto, concretizar coisas importantes ali como artista, entendeu? Eu trabalho dessa forma. Quando eu convidei as pessoas, no meu primeiro curta, lá atrás, que eu não tinha feito nenhum, eu falei, olha, esse projeto é sobre isso, esse projeto está discutindo a relação, a amizade, vamos falar disso, vamos mostrar isso, o que você acha? E também tem uma coisa que é muito legal, e que eu trago isso para mim, para a minha vida, que é o seguinte, você convida um amigo seu, ele não necessariamente ele é obrigado a aceitar o seu convite, e se ele não aceitar também, você não tem que ficar, poxa, eu convidei esse cara para fazer isso, e ele falou, não, comigo nunca mais. Não é o momento dele ali. Você tem que respeitar o momento do seu colega também, porque às vezes o seu colega está em outro momento, entendeu? Então você fala assim, não deu certo com ele, não desista, busque o próximo. Sempre vai ter uma pessoa
que vai querer trabalhar com você. Sempre, sempre. No começo, quando, eu estou falando de alguns projetos lá no começo que eu fiz, que eu convidava as pessoas, e às vezes tinha até dinheiro, mas o orçamento era daqueles orçamentos bem apertados. E eu falava, fulano, olha, eu tenho esse projeto aqui, aqui, aqui. O Thiago Stecchini é outro ator que já trabalhou comigo numa produção no teatro, que era o Geneu, Poeta Ladrão. Eu sou um cara que eu jogo super aberto, assim. Quando eu tenho um orçamento grande, eu pago bem, porque eu valorizo o trabalho do ator. Porque eu sei que o ator é aquela pessoa que ele tem um amor tão grande pela arte dele, que se você fala, eu tenho esse projeto assim, vamos fazer? Eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Nem pergunta do dinheiro, entendeu? Eu quero fazer, eu quero fazer. Fechou. Então, assim. junta os seus amigos, eu acho que é muito legal, assim, vocês estão num momento muito bom, e hoje também, a gente, na parte do audiovisual, por exemplo, está tudo muito fácil, hoje é tudo digital. Quando eu comecei era película, para você revelar um filme de 10 minutos era uma grana absurda, entendeu? Hoje é tudo digital, você consegue fazer até um filme com celular, e você consegue mandar para festival, e você pode pegar um festival em Nova York, você pode ser convidado para ir amanhã para Nova York, entendeu? Então, em vez de você ficar em casa ali, faça, produza, se mantenha viva, entendeu? Eu acho que é dessa forma. Até hoje, eu estou com 42, eu faço isso há 23. Até hoje eu tento me estimular o tempo todo. Eu falo assim, eu sou uma máquina de projetos, né? Eu tenho esses 2 longas agora, e eu tenho 4 peças de teatro aprovados na Lei Rouanet para captar. Um musical da Elis Regina, com músicas da Elis Regina, tem um Ariano Suassuna, tem um projeto sobre o Rei Arthur e tem um outro projeto sobre o Jonas da Bíblia. São 4 projetos completamente diferentes um do outro, entendeu? Mas são projetos grandes também, projetos de mais de 1 milhão. Então, assim, enquanto esses não saem, eu estou produzindo os menores, eu estou trabalhando nos menores, eu estou fazendo uma peça ali através de apoio. O Salomé, ano passado, a gente não tinha grana para fazer a peça, mas a gente queria falar daquele projeto, a gente queria fazer, a gente fez uma dramaturgia independente, o Ferrara escreveu, eu produzi, a gente convidou o elenco, e aí, a partir desse momento, eu peguei o projeto e eu vendi o projeto. Então, eu consegui vender um projeto, chegou o dinheiro, e a gente conseguiu fazer o projeto. Não era muito, mas era um projeto muito especial, muito pessoal. Ninguém trabalhou de graça, as pessoas conseguiram receber, entendeu? Mas, assim, a gente começou o projeto sem dinheiro. E a mesma coisa o longa. Eu comecei esse longa sem dinheiro de patrocínio, dinheiro do meu bolso, que eu coloquei, né? E eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou agora voltar essa grana? E, assim, o projeto está com 80% da montagem concluída e eu já estou recebendo mensagens de produtoras, distribuidoras, estou conversando com vários produtores, já tem pessoas de festivais fora interessados em que eu lance o filme no festival. Então, você também tem a forma de você produzir, fazer, estou terminando, produzir, fazer, e também depois você tentar buscar essa grana através do seu produto, entendeu? Eu assinei contrato com todo mundo do meu longa, e na hora que a grana entrar, todo mundo vai receber, entendeu? É importante isso, é importante porque, daqui a pouco a Vânia está aí, a gente vai falar, é importante você ter noção também do dinheiro que você vai ter, viu, Gra? Por exemplo, se você conseguir fazer isso com apoio, maravilhoso. Mas se você prometer dinheiro para as pessoas, algum jeito você não prometa. Não prometa. É muito Nunca importante. Nunca prometa que você não pode cumprir. Não pode cumprir. Então, é importante produzir com dinheiro na conta. Que seja... Cara, consegui 3 mil reais. Galera, tenho 3 mil reais. Entendeu? E tem também essas vaquinhas agora que eles fazem, né? Funciona também em valores baixos, né? Catarse, isso. Catarse, é maravilhoso. Galera, Helder Fraga! Uhul! Muito obrigada, querido. Muito obrigada.
Obrigada. Eu quero emprego no musical da Elis Regina. Já tô? Maravilhoso, eu quero emprego. Galera, ó, já fica a dica aqui, ó, pede emprego. Eu já estou pedindo o meu, próximo longa, quem tiver aí na área, eu sei que tem bastante gente do cinema que veio ontem, veio me procurar. Aborda ele aí, galera. Ele vai estar aí no corredor, caça ele, fala, ó, quero emprego, já dá cartão, já dá currículo, é para isso que nós estamos aqui, tá? Vamos sortear agora os longas. Dois curtas, desculpa, os curtas, dos participantes daqui. Vamos lá. O primeiro é o... Tanto faz. Fala aí, Lu. Dá um berro. Qual é o primeiro? Noia. O Noia. Carolina Gomes. Arrasou, Carol. Yes. Lu, diz aí. Nigéria. Simone Moreira. Que me mandou mensagem ontem. Uma linda. Tá gostando? Tá legal, né? A experiência. Galera, maravilhoso. Obrigada a você.